Estamos começando mais um Multifaceta. E hoje falando de um assunto que eu gosto muito, que é o quê? Incorporação. Sempre que a gente vai falar de mediunidade, incorporação está sempre presente. E hoje a gente vai estar falando um pouco de incorporação em diversas culturas, não é não? Em diversas culturas e diversas religiões também. Porque a gente tem uma visão que é uma coisa só do espiritismo, do ocultismo, né? E da Umbanda e dessas linhagens africanas. E não é. Mas tem muita coisa ao redor do mundo inteiro e que eu particularmente era muito cético antes de conhecer a Priya. Você nunca incorporou? Não, nunca incorporei. Ele é aquele típico corpo fechadão mesmo, assim, ó. Nada chega perto. Tem uma intuição afinadésima, né? Mas só que, assim, pra incorporação em si, ele é o tipo que se eu precisar de um help, tipo, tá, tem umas energias chegando aqui, ele é do tipo que vai chegar perto de mim assim, pronto. Nada mais chega perto. Tipo isso. Então eu sou meio que um amuleto que você carrega pra você poder cortar um pouco das influências. Sim. Então, antes da gente começar, eu queria pedir pra você deixar aquele likezinho, que, né, isso aqui dá trabalho pra fazer, né? Dá trabalho, a gente tava aqui montando todo o set, assim, demora um tempão, até pesquisar os assuntos, e deixando bem claro, a gente não sabe aqui, a gente não foi a profundo nessas religiões, né, de incorporação que a gente vai estar falando sobre, mas a gente foi pegando um pouquinho de cada, vendo um pouquinho, mas a gente não tem aqui informações concretas, né? Certo? Certo. E aprofundada. É mais para despertar mesmo a curiosidade em todo mundo e cada um ir lá pesquisar sobre Exatamente. cada uma dessas... Fazer suas próprias pesquisas e ver, olha só como tem traz coisas pra gente. interessantes. Traz pra gente que a gente também quer aprender mais Exatamente. sobre o assunto. Então a gente vai trazer aqui um vídeo que é meio explicativo a respeito de como que é essa questão da incorporação dentro da Umbanda e o conceito, né, por trás dessa incorporação. O ato de incorporar uma entidade consiste em fazer a conexão entre os chakras do médium e os do guia. No momento da incorporação, nosso espírito continua habitando o corpo físico sem que haja necessidade de se ceder esse lugar para que a entidade... Porque é isso, né? É uma das coisas que as pessoas que não têm o conhecimento acham é que a nossa alma vai sair do corpo e outro espírito vai tomar conta do nosso corpo. E não é por aí, gente. São só uma conexão energética, né, que se acoplam e assim o corpo da pessoa ali é tomada por essa energia aonde o espírito, né, essa entidade pode vir e passar informações, passar, né, orientações para a pessoa poder estar seguindo a vida com mais paz, mais tranquilidade. possa trabalhar. Ele entra no campo magnético do médium, irradiando sua energia. O médium vai se acostumando e assim a entidade projeta um cordão do seu frontal na nuca do médium, realizando a conexão. Neste momento o guia acosta, maneira de falar que a entidade está próxima do seu campo mediúnico, e o médium começa a perceber algumas ocorrências em sua estrutura física. Serão minutos e segundos que antecedem a incorporação que sentimos um turbilhão de sensações, nervos que você nem sabia que existiam, o coração eleva o batimento como se estivéssemos em meio a uma corrida, mãos e pés gelados, seu corpo já não tem o equilíbrio de antes. As pálpebras definem um perfeito tique nervoso, a visão começa a ficar um pouco turva e desfocada. O ato de incorporar uma entidade consiste em fazer a... Então, e isso é coisas que muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas o que você sente? Ah, como que você sabe se é você, se é espírito, se é, né, viagem da sua cabeça? É claro, tudo vem com prática. É muita prática, junto com muito aprendizado, né? Que um mestre vai estar te passando, um pai de santo. Muitas vezes tem várias pessoas bem autodidatas que acabam tendo uma sensibilidade muito grande. Mas é isso, né? Se tem gente que também está sempre nesse estudo e pode estar te trazendo um estudo mais profundo sobre isso, facilita o caminho do que ter que ficar levando na cabeça e errando tantas vezes, sendo que tem coisas que... Tem pessoas que estão aí há anos fazendo esse estudo da incorporação, da mediunidade, e pode estar facilitando o caminho
dos aprendizes. Você mesmo, antes de você entrar para a Umbanda e você fazer esse desenvolvimento mediúnico, você já tinha um nível de mediunidade já que você tinha nos trabalhos, né? Dentro do xamanismo, dentro de outras linhagens. Sempre. E eu nasci nos Hare Krishna, né? Então tem uma pregação, tipo, não mexam com espíritos. Então, era um negócio que eu tinha muito medo, né? Acabava não querendo me envolver com isso, mas é algo inevitável que está ali e você sente, você se conecta com o campo, com os espíritos ao redor, não somente com os espíritos que eu acompanho, né? Mas sim, às vezes você conecta com espíritos que as pessoas, principalmente mexendo com ritual, onde você está abrindo o campo para cada um trabalhar suas coisas, suas mazelas, suas ancestralidades. Então, o tempo todo tá vindo muitas energias e entidades que, para uma pessoa que, né, que nem eu, que não tinha ainda se aberto para isso, às vezes era assim, tá, limpa, 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 e ficava lá no limpa, limpa, porque não sabia como lidar. Hoje em dia é um pouquinho mais tranquilo, né? A percepção do que chega, do que sai, do que tem que ser encaminhado, do que tem que ser reverenciado, fica mais tranquilo com o estudo ao longo do tempo. E quando você começou a desenvolver isso lá no comecinho da Umbanda, você demorou muito para ter essas experiências ou foi meio tipo vapt-vupt assim? Não, bem vapt-vupt. Na verdade... Normalmente às vezes demora um tempo, né? Um certo tempo. É muito pessoal, é muito de cada um mesmo, né? Conforme vai ali fazendo esse desenvolvimento, vai se abrindo, entendendo como fazer. Muitas vezes o mental pega muito, né? O meu é muito fácil, eu acho que o meu corpo é muito reganhado. Tanto que acho que minha prática maior é não fechar o corpo, mas sim controlar, né, as energias que passam através de mim. Acho que eu diria que eu sou bem uma médio de transporte. Então, assim, tudo que está fluindo nos ambientes passa por mim. Tanto que é muito confuso, às vezes, sentir uma raiva, uma tristeza e sentir várias energias e depois só entender, não era meu. Entendi, tá. E é isso, né? Por ter esse conhecimento, identificar isso fica mais fácil de poder encaminhar isso. E isso não só colabora para mim, mas colabora para a energia que chegou nesse local por algum motivo ou por alguma pessoa, né? Tipo isso. Então, e aí você já viu em trabalhos indígenas, porque parece que tem também essa vertente dentro dos indígenas e dos trabalhos espirituais da Sim. floresta? Tem, mas só que algumas etnias só. Você nunca viu isso dos indígenas? Olha, eu experienciei uma vez, foi uma coisa assim bem forte, né? Sem nomes, né? Mas era um ritual que tinha a consagração tanto da Jurema quanto da Ayahuasca. E nessa consagração, uma amiga caiu na fogueira, no meio da consagração. Caiu, os indígenas tiraram rápido ela de lá. Aí a gente levou ela para o quarto e nesse momento que ela estava lá com muita dor, tudo, né, as brasas ainda grudadas nela. Aí chegou um dos pajé dessa etnia que estava lá liderando o ritual. E ele chegou de um jeito muito diferente, né? Eu tinha passado um mês com eles aqui. E a hora que eu vi ele entrando, eu falei, quem que é esse? E depois eu fui perguntar assim, ele estava tomado por essa energia ancestral, né? Ele não falou dessa forma de incorporação, mas hoje em dia eu vejo que ele estava, né, incorporado com a ancestralidade dele, seja um pajé, seja o que era. E ele começou a fazer todo um ritual nela de passar argila branca no corpo dela inteiro, onde foi queimado. E aquilo foi muito forte, muito forte. E acho que essa foi a primeira vez que eu vi nos indígenas uma coisa que parecia incorporação. Foi a única vivência que eu tive que foi assim. Mas daí, eu lembro que me mandaram um vídeo, eu até achei ele hoje, a gente vai botar ele aqui, que eu não sabia que em algumas etnias era
era comum acontecer incorporação? Bota aí pra gente ver. Ah, esse aqui? Isso. Ai, meu olho coçou. Aí. Isso numa aldeia Pataxó, né? Engraçado que quando incorpora... esse negócio da palma, né? Que é muita coisa do arquétipo, né? Que deve ser da entidade. Tá. Então, pausei. Eu não sei exatamente se são só indígenas ou se isso daí é alguma... Que às vezes misturam algumas vertentes, né? De Daime ou povo juremeiro. Eu não sei qual que é aí, mas pelo que eu estava lendo numa outra descrição, alguns indígenas recebem, né? Seres da natureza, recebem os encantados e... Sempre com esse mesmo propósito, né? Receber essas forças divinas, né? Que conectam esses dois mundos para poder trazer cura, orientação, guiança, cura da ancestralidade. Muitas vezes tem coisas, né, familiares de muitas linhagens que ficam mal resolvidas, que acabam trazendo seres desse plano espiritual para poder fazer essas orientações. Tipo isso. E a gente achou um podcast onde o entrevistador estava entrevistando os indígenas e perguntou justamente sobre isso. A gente selecionou esse vídeo e trouxe aqui para vocês, para a gente se aprofundar um pouco mais junto aí desse assunto. Sim. Esse primor da floresta, ele traz consigo isso, traz consigo a espiritualidade, a ancestralidade. Como você tocou nesse assunto de incorporação, como acontece em muitas cerimônias nossas, até sem medicina, no ato só da gente cantar em si, a gente atrai a espiritualidade daquela pessoa. E quanto mais foi uma Pausa rapidinho. Então, espiritualidade... se eu não me engano, é um povo Funiô que está falando aí, né? Isso, é uns irmãos Funiô. Eles estão falando, na etnia deles mesmo, eles não praticam da incorporação. É que no começo do vídeo ele fala, né, que a gente não pratica a incorporação. Eles sentem tudo, eles veem tudo e eles passam, né, o conhecimento, mas eles mesmos não praticam da incorporação. Mas eles estão falando que em rituais que às vezes eles estão liderando, né, acontece de algumas pessoas despertarem essa ancestralidade, essa mediunidade e acabam tendo incorporação. E eles são totalmente, né, respeitosos em relação a isso. Quanto mais foi uma espiritualidade dessa das matas, das águas, do fogo, né? Que eu creio que essa espiritualidade não seja nada mais, nada menos que a própria ancestralidade, a própria energia daquela pessoa. Manifestando. Manifestando, um ancestral distante. Aquele guia daquela pessoa seja um ancestral de 1.000, 200.000 anos atrás, que já viveu ali, já passou pela coisa, ou ancestrais Sim. que nunca encarnaram nessa terra, seja só o espiritual mesmo. Isso e acontece. E é bem recebido. Exatamente, que é onde você falou, não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de limites assim, né? O que é ótimo. É que nem seu programa, Fenequia e Charles Sem Limites. É, isso aí. Queria abordar mais a fundo. É isso, aí passando daí, indo para outras linhagens, né? Que isso a gente está falando de Brasil. Isso aí. Certo? Mas só que daí, fora do Brasil, que muitas pessoas não conhecem incorporação, que não seja de matrizes africana, umbanda, candomblé. Aí só de ir para indígena já deu uma mudadinha, que acho que muita gente também não sabe disso. Aí, saindo de indígena, vamos sair do Brasil agora. Pegando avião, indo lá pro outro lado do mundo. Vamos lá pra China agora. Essa parte não tem como tirar, né? Qual? Essa parte que fica embaixo. Não. Tipo, olha esse. Ele me lembra muito um herê.
Opa. Vai de novo. Ele lembrarei porque ele tem essa coisa que parece uma criança, né? É feliz, é alegre, aí é a subida dele. Aí ele já tá indo embora. Mostrar pro pai Sérgio, olha lá, imagina se o povo aqui, todo mundo desincorporasse assim, ó. E aí ainda fica lá a energia até conseguirem voltar ele total pro corpo. Fechando, deve estar... Essa aí deve ser tipo a mãe de santo? Fazendo fechamento de novo? Voltou. Caramba. É. É todo um processo, né? Pra E eles- desencaminhar. E eles Desencaminhar. usam muito mudras. Mudras Passou. nos Hari, no hinduísmo, né? São símbolos que se fazem com as mãos, né? E cada símbolo significa alguma coisa. Uns é para abrir portais, outro para fechar portais, várias coisas. E dá para ver que também os chineses usam muita coisa dos mudras, desse simbolismo com a mão. E a gente vê como os chineses têm essa coisa do rei macaco, do Kung Fu, né? Do Sim. macaco, e que tem muita semelhança também, por exemplo, com a cultura de Hanuman também, né? Então, Vai acaba tudo se que misturando. vai se misturando lá. Vamos dar uma olhada nessa Esse que a incorporação. gente vai ver agora A incorporação do também rei é na macaco, China. conhecido como Lá. Sun Wukong em chinês, é um fenômeno cultural e religioso significativo na China, especialmente na tradição do budismo e do taoísmo. Sun Wukong é retratado como um macaco mágico extremamente poderoso, dotado de habilidades sobre-humanas e conhecido por suas travessuras e feitos heróicos. A incorporação se refere à prática espiritual, na qual um praticante busca fundir sua essência com a energia cósmica, transcendendo as limitações do eu individual e experimentando a unidade com o Tao, o princípio fundamental do universo. Essa prática está intimamente ligada à busca da imortalidade e da iluminação espiritual, que são objetivos centrais do taoísmo. Acredita-se que, através da incorporação, o praticante pode alcançar um estado de harmonia e equilíbrio com o Tao, experimentando uma conexão profunda com toda a criação. A incorporação do rei macaco, conhecido Muito, muito louco, né? Então, aí, no caso, ele está incorporando o deus macaco, né? Eu não vou nem tentar falar que eu não vou conseguir. Rei macaco. Rei macaco. Vamos simplificar. Então, e como eu disse, assim, sempre é nessa coisa espiritual no sentido da conexão entre os mundos para trazer orientação. Esse rei macaco, ele dá o passe, ele faz que nem na Umbanda. Ele dá o passe, ele vai lá, faz a limpeza energética na pessoa, ele orienta e fala um monte de coisa. Tem essa coisa meio curandeira, né? Curandeira é sempre pra cura, né? A cura do ser humaninho. Aqui no Brasil o espiritismo tem muito essa egrégora dos espíritos para cura, né? Sim. Como o Dr. Fritz aqui perto, que conhece, sabe que é basicamente uma curandeira, né? Que recebe A Ayla a Ayla, que Que recebe o Dr. Fritz. é muito doido, porque a Ayla, ela é do meu tamanho, assim, pra saber, eu sou pequenininha. Não tão pequena, ela não é tão pequena, mas ela é bem pequena, magrinha. Uma vez eu entrei lá, você entra num quarto escuro, assim, você não faz ideia o que vai acontecer lá dentro. Mas antes de entrar, você vê uma pessoa saindo com umas gotinhas de sangue, você vê umas pessoas gritando. Eu lembro a primeira vez que eu levei o Gopal, meu ex-marido. Imagina, um americano, eu levei ele assim de primeira. Primeiro mês já levei lá na Ayla. Aí chega lá, ele ouve umas pessoas gritando, saindo do quarto com gás assim, segurando, porque tinha sangue. Ele olhou pra mim branco e falou, eu não vou entrar aí não. Eu falei, vamos, vai curar, isso, aquilo. Aí chega lá, ele levou uma, porque assim, a cura do Dr. Fritz, ela é feita com algo assim que é um tanto de energia de uma vez, só que parece que te enfia umas facadas às vezes. Umas agulhas. E aí, foi a vez do Gopal, ele levou uma na cabeça, assim, o bicho ficou tonto lá. Segura ele, segurou ele. Não, mas o que eu ia falar é, ela quando ela incorpora o Dr. Fritz, você quase que vê Dr. Fritz nela.
Então, uma vez assim, ela começou a fazer a cura numa mulher lá, numa senhora que era bem grandona mesmo. E aí, a hora que a mulher começou a cair, ela pegou essa mulher, imagina, a mulher era o dobro, o triplo dela. Ela pegou essa mulher no colo como se não fosse nada e levou até a maca lá. E aí você fala, tá, essa mulher está com superpoderes. Eu acho que a incorporação traz, né? Alguns médiuns até falam que a hora que entra, vamos dizer, um caboclo muito grande, gigante, sente o corpo. O corpo realmente parece que dá aquela crescida, aquela inchada, assim. E isso tudo é energia, né? Mas às vezes você olha uma pessoa incorporada, você vê o tamanho que ela é. Mas na verdade é aquela pessoinha que você conhece no dia a dia e que não é daquele tamanhão, não. Agora a gente tá indo pra onde? A gente vai continuar na China. Não, na Índia. Na Índia. Na Índia. Esse é na Índia. É uma mulher incorporando a deusa Kali. Vou ver. Olha só. Aí eles falam possuída. Não sei se seria o nome certo. Vai. Os mudras de novo, olha lá, ó. Essa baba aí dela parece até sangue. A hora que ela baba, ela passa nela assim. A sensação é que ela tá... Sangue, né? É sangue puro. Deusa Kali, pra quem não conhece, é a deusa da destruição. Destruição do ego. Tudo aquilo que desconecta, né, da essência divina. A bicha é braba. E é isso aí, é na Índia. Aí tem um outro da Índia, né? Tem. Bota esse próximo da Índia aí, ó. Muito parecido com a Umbanda. Se você for ver até a dança. É, né? Tipo, que gira, né? Quando incorpora. Gira os movimentos com a mão também. Essas meio que... E reparem a semelhança do que acontece com o que nós, brasileiros, conhecemos como incorporação. Vai. Tem a ver com Kali também, ela tá com uma faca, né? Aí, já chamou outra. Mas é muito parecido mesmo. Então, você falou esse negócio dos movimentos, dos pulinhos, né? Principalmente a hora que tá acontecendo essa coisa de acoplar, né, esse campo desse espírito com o nosso campo mediúnico ali, vai entrando num choque o negócio, até o negócio centralizar. Tanto que você vê que antes de incorporar, maioria, eu acho que todos que a gente vai ver, primeiro começam a chacoalhar, até que a hora que entra, aí centraliza. Que entra, que eu digo, é que faz essa conexão mesmo. Até conectar, o negócio fica ali meio oscilando. E dá pra sentir isso no corpo. A hora que começa a chegar perto, já começa. Ui. Começa a dar um choque, uns negócios assim. Uns tremelique, eu chamo de tremelique. Aí começa a dar uns tremelique, mas chega uma hora, pronto, centra. Assim, a hora que centra, aí é uma maravilha. Porque daí você tá aberto e apto para receber. E tem vezes que você não pode incorporar, né? E tá vindo e você tem que segurar. Você fala que é sempre difícil, né? Você começa a dar uma mexida assim, opa, deixa eu segurar esse braço. Deixa eu segurar isso aqui. Não, a Citinha ou ele, sempre que a gente vai no terreiro, aí eles estão do lado de lá, né? Com o pessoal. E eu tô na gira, lá dentro da roda. Aí às vezes começa, vamos dizer, uma música praiançã, assim. O negócio começa a pegar e o pai já falou. Não é para ninguém incorporar, só os médiuns aqui. Aí vai os médiuns lá no centro. Aí começa, aí eu só boto a mãozinha assim. Aí eu choro, por quê? Porque a energia vem tão forte, você só quer deixar aquilo fluir, você só quer poder, né? Ir com a energia. E tem vezes que o pai fala que não pode, aí não pode, então a gente contém. Quando contém... Opa, desculpa. Imagina.
E quando contém é difícil, por quê? Porque é um choque no corpo, porque é algo que quando vem você tem que deixar fluir. E aí você contém aquilo começa a estremecer lá no teu cerebelos. Você não incorpora, mas não quer dizer que você não está em transe ali, com Sim. aquela música, com aquela atmosfera. Sim. Você já está vivenciando esse transe, talvez, Não, e antes muitas mesmo vezes- de você incorporar. E muitas vezes você não incorporou, né, tão profundo no sentido de ir e atuar com a energia, mas só de você ficar ali, a hora que ela centraliza também, você está recebendo toda a informação, toda a orientação, tá tudo sendo passado ali, mas só que assim, né, segurando, ficando quietinha. Tipo isso. E tem uma vertente que eu até preciso pegar a cola aqui da vertente que é meio difícil de pronunciar. Enquanto Deixa você eu ver. vê aí sobre a vertente, é outra coisa, sempre, para você ver como a música, os cantos, o resto está sempre muito conectado nisso, né? Tanto no chamar as entidades, quanto para convidá-las a ir embora. O tempo todo os cantos, o tambor, a maraca, o barulho, isso ajuda muito a fazer o ritual ser completo, né? Tanto no chamar, quanto no mandar ir embora, quanto no manter a entidade ali. A música está sempre muito presente. A atmosfera é sempre importante. Você vê que em todos esses momentos que a gente viu, praticamente todos tinham uma música, um tambor, ou Sino, um sino. alguma coisa tem. Achou? É tradição ritual de Keirala, que é o ritual performático de origem ancestral que incorpora a divindade diante da comunidade. Teyam, o Daivam, significa Deus em Malayala. 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 Então eu fiz uma breve pesquisa a respeito disso e é justamente uma incorporação com toda uma coisa meio ritualística que vocês vão ver, assim, é algo que eu acho que não tem nenhum paralelo desse tipo de coisa. Então é algo totalmente fora da casinha. Eu, assim, adoro por conta disso. E eles estão incorporados. Estão incorporados. Olha esse outro aqui. É tipo, é uma cúpula gigantesca, né? É tipo os africanos. Você viu os africanos? Eles têm... eu não vou saber a cultura e não vou saber o nome, mas aqueles que é a palha que Sim, se envolve de magia e ela sai voodoo, girando. né? É voodoo. Voodoo? É. Não sei. Não, o voodoo tem também. Não sei se outras vertentes tem, mas no voodoo eu tava estudando aqui pro nosso vídeo. Acabou não entrando aqui, mas é claro que a gente vai fazer outros episódios sobre esse tema, né? Que acho que é um tema que desperta curiosidade em todo mundo, né? E acho que a gente pesquisou também, que a gente não queria deixar de mostrar, que é na Mongólia. Que existe uma Mongólia mística que a gente não faz ideia xamãs. que existe, que é os xamãs da Mongólia. Sim. Que a gente, tipo assim, passa longe dessas informações, mas que a gente pesquisando um pouquinho a gente consegue achar algumas coisas. E que lá também tem incorporação, gente. Então recorremos ao xamã para que destrua todos os males iminentes e o azar. Que fofura. E essas carinhas fofas são xamãs potentes pra caramba, né? Olha onde eles moram. E após 2 dias de viagem, finalmente alcançamos a Gerda Xamã. Não sei se estou pronto, mas estou definitivamente curioso para testemunhar ao vivo uma cerimônia É como tão se fosse um antiga, templinho, tão né? poderosa
e descobrir se meus antepassados podem me ajudar em minha busca pela fórmula da felicidade. As roupagens. Quando você pesquisa xamânico no... Muito legal, né? Em banco de imagem, você procura xamânico e normalmente aparece Esse tipo. pessoal. Isso aí é eles chamando, né? É. Chegou. Mais uma vez o tambor chamando. Fumando cigarrão. Tabaco sempre presente. Em muitas culturas, né? Marafo. Você agora está em contato com meus antepassados? Estou em contato com um homem. Um de seus ancestrais com nariz proeminente, rosto moreno, com cabelos e bigode. Uma pessoa com uma mente brilhante. Então, acho que aí deu pra ver mais uma aí. E mais uma vez, assim, o tambor chamando, né? No caso, tem o atabaque, na Umbanda. Lá na Índia tem também as mridangas, tem tudo que fazem esse som que chama, esse som que representa o coração também. Eu acho que em todas as culturas o tambor é muito reconhecido, né? Sim. Eu acho que ele tem uma sonoridade, né? A gente estudando um pouco sobre a fonética do sânscrito, por exemplo, a gente viu que o som, às vezes, ele tem quase que uma coisa física, né? no ambiente. Uhum. Então ele troca a física do espaço. Às vezes né, das ondas sonoras estarem mudando que, sei lá, tipo abrindo um portal mesmo. Às vezes. Às vezes não, sempre. É que você tem mais propriedade para falar, né? Eu não tenho tanto. Não tem nada, vixe, eterno aprendiz. Gente, conhecimento é um negócio muito infinito, né? Às vezes é legal pensar assim, mas às vezes, nossa, você acha que tá sabendo alguma coisa, você vai ver se não tá sabendo nada. Sempre tem muito para aprender, muito. Então, assim, até mesmo a live de hoje foi para quê? Pra gente poder mostrar como a gente não conhece nada. Talvez muita gente aqui que está assistindo deve conhecer aí. Quem não conhecia sou eu. Mas só que é isso, a gente trouxe aí. Outra coisa que eu queria falar, as roupagens. Sim. Em todas as culturas tem roupagens. E uma coisa que eu vi tanto lendo sobre os xamãs da Mongólia, quanto nos indígenas, quanto na Umbanda. Vocês veem que sempre tem coisas nas caras, ou então penas. A roupa do pessoal da Mongólia, eles falam que essas máscaras e coisas caindo é para confundir os espíritos ruins, que nessa hora que abre os portais podem tanto chegar espíritos bons, quanto os espíritos ruins podem vir também, né? Para poder perturbar ou então confundir. E essas roupas são para confundir os espíritos, para proteger deles, para que o canal dele, dessa pessoa que está lá dentro da roupagem, possa estar intacta, somente recebendo aquilo que vem do divino. Eu lembro uma vez que também tinha uma chai aí que veio fazer ritual aqui, umas indígenas, e aí uma delas colocava... Ai, como chama? Não é tiara. Esqueci, enfim. É uma faixa. E ela colocava bem baixa, assim, tipo, quase que cobrindo os olhos dela. E o cocá vinha pra baixo, né? Muitas vezes eles usam pra cima. E tem rituais que eu vejo que taca assim pra baixo. Com aquelas penas gigantes assim, o bichinho treme ali. E ela falou, não, isso aqui é proteção pros espíritos ruins que tiver.
eles se confundem, eles não sabem onde é frente, onde é trás, e isso aqui é para manter o nosso canal aqui intacto e protegido, né? Então você vê em todas as etnias, não, as culturas, Tem essa coisa de o tampar o rosto simbolismo, também, sim. às vezes. Sim. É tipo assim, sei lá, o seu Zé vai usar o chapéu. O chapéuzinho assim, aqui, ó. então acaba sendo também. No então, candomblé sempre tem, vocês já viram que as entidades baixam e elas têm uns negócios que cobrem a cara assim, fica aquelas coisas de lantejoula assim na cara. então, sempre tem essa coisa, do mesmo jeito que você falou lá dos bonecos lá que você falou de Da palha. palha. Eles estão lá dentro da palha, que alguns falam que lá dentro não tem ninguém, que aquilo lá é magia pura. E aí, assim, teria que ir lá para ver ou conhecer alguém, né, que conhece da cultura para poder contar pra gente também. Se vocês conhecerem alguém, gente. A gente está já buscando foi lá. mais referências para os próximos vídeos, então se vocês souberem de algum também a respeito desse tema, também passa pra gente, que é um mundo de informações também, que às vezes a gente fica perdido e tem muita coisa que a gente não sabe exatamente se é real, e a gente gosta de trazer o que é real para você, né? Sim. E falar em real, Diga. você falou alguma coisa? Eu esqueci. Aham. E falar em realidade, agora é realidade. A Natura Veda tem a sua linha de perfumes, que vocês já viram brevemente no podcast passado, mas aqui em primeira mão para vocês. Bota aqui pertinho aqui. Olha lá. Tem Conta aí, um por um aí. do sol, da mata, das flores e da lua. Isso aqui é só o começo dos perfumes da Natura Veda. Aos pouquinhos a gente vai crescendo e trazendo mais inspirações. E é muito bom, gente. Não é porque sou eu ou o Murari que faz, mas esses produtos estão muito maravilhosos. Tanto é que já praticamente acabou o estoque. Acabou o estoque. As pessoas que compraram acabaram com o nosso estoque antes de começar. Mas a gente vai produzir essa semana. Sim. Quem quiser pedir o seu, pode pedir já. Pode já me pode escrever. Pedir que a gente despacha para você ainda essa semana. Tá? Qualquer lugar do Brasil. Tá certo? O site está aqui na descrição, viu, gente? Tá bom? E para falar de incorporação e de tudo isso, a gente não podia deixar de falar sobre preconceito, né? Sim. Que existe muito preconceito nesse meio, vamos colocar assim, ou referente a outras pessoas alheias. Então, assim, o que é metafísico e o que é sutil, ela tá lá, você não acreditando, ou você acreditando nisso ou não. Sim. Então, o mínimo que você deveria fazer, talvez, era você ter respeito pelas pessoas que estão lá trabalhando os espíritos, né? Sim. Então, respeitar isso, eu acho que é uma coisa que é uma bandeira que a gente carrega aqui no Multifaceta, e que respeitar todas essas formas que você viu aqui, que tem pelo mundo inteiro. Você vai deixar de respeitar alguma linhagem só porque você tem uma opinião que, na verdade, nem é uma opinião muito formada. Às vezes você conhece pouco, né? Então, tente se aprofundar se você tem dúvida sobre alguma coisa, para você não ficar no lugar de julgamento aí com várias linhagens que tem um trabalho importante, tanto que a gente viu de cura, né? No espiritismo, em todos esses outros, sempre tem algum trabalho acontecendo espiritual. Sim. Não, e intolerância religiosa é crime, né, gente? Vamos lá. E não é à toa que é crime, porque é isso, intolerância religiosa é uma das coisas que mais separam os seres humanos de poderem estar mais em união um com o outro, né? De poder ter amizade com pessoas diferentes de você. E isso é péssimo, porque a gente está num mundo que quanto mais a gente se unir, né, é um mundo melhor para todo mundo. E a gente trouxe o quê? Um pastor para falar um pouco sobre Umbanda, Candomblé, né? Vamos dar uma olhada. Incorporação. Pentecostal umbandista. E ainda quer falar mal da esse começo mesmo? religião da Umbanda? Não sei. Irmão, você tá com inveja puxando as entidades pra tua igreja?
Igreja de Cristo tem Espírito Santo. E se manifestar alguém é demônio. Lembrando que existem nas igrejas pentecostais, a gente não puxou nenhum vídeo, até mesmo porque seria num lugar que a gente não sabe quem está fingindo ou não. Mas tem muito aquela coisa de falar nas línguas dos anjos e tudo. Eles têm, né? Os ungidos recebem o Espírito Santo. Acaba sendo um tipo de incorporação. Sim. Né? E muitas vezes eles utilizam, né, desses preconceitos de trazer entidades que muitas vezes provavelmente não são entidades de luz, são eguns, né, são quiumbas, são espíritos zombeteiros que acabam ali naquela egrégora adentrando para cumprir o papel que o pastor está querendo, que é o quê? Eles falam, agora a gente vai aqui receber Chucaveira e vamos mandar ele não sei para onde. E, tipo, isso que esse pastor está falando é isso. Gente, o que vocês estão chamando as entidades, né, da outra religião para vir, para poder demonizá-los na sua própria igreja? Tipo, vamos incorporá-los para expulsá-los e achibatá-los. Espíritos malignos, Satanás, diabo e assim vai. Não, mas pombagira e chucaveira, tal, são tudo demônios. Não, para você saber se é demônio, você vai ter que perguntar ao pai de santo. Não é da religião dele? Como é que você quer mandar na religião dele? Você imagina se o pai de santo fala que o teu Espírito Santo é um demônio? Você ia gostar? Que Jesus Cristo é um capeta. Você ia gostar? Claro que não, é cada um com a sua religião. Agora, se dentro da tua religião tem espírito do candomblé, tem espírito da Umbanda, tem espírito fulano de tal, aí só se for os seus demônios, não o demônio de lá. Tá conseguindo entender? Exatamente. Irmão, tá amarrado. Lá mandei 2 pastores embora e um eu processei. Pra saber e aprender a respeitar. Vai pedir dízimo e oferta, irmão. Vai ganhar dinheiro, irmão. Essa que coisa. Vai fazer campanha, irmão. Pô, botar essa igreja pra pintar toda manchada, não tem um banco novo. Os irmãos... Deu pra entender, né? Deu pra entender. Legal de ver que tem gente com consciência, né? Que tem diferentes vertentes e cada uma tá ali fluindo na sua e que ninguém precisa demonizar ninguém. Né? A gente pode, com muito respeito, seguir a nossa linhagem. E é isso. Eu acho que desrespeito normalmente vem junto com ignorância. Bastante. Se você está se levantando para desrespeitar alguma linhagem, alguma vertente, ou alguma religião, provavelmente você é ignorante sobre ela. Provavelmente você não conhece, você não tem nenhum tipo de conhecimento físico, metafísico, né? E de várias ordens que se você parar um pouquinho para pensar, você vai respeitar. Se você parar um pouquinho para pesquisar, você vai respeitar. Sim. Então, vamos fazer isso. Vamos pesquisar um pouco sobre aquelas coisas que a gente acha que não gosta, que a gente acha que tem um conceito sobre aquilo. Pesquise mais. Eu lembrei do pastor aí falando. Lembro a primeira vez não, que eu já fui muitas vezes em igreja, porque tinha muitas amigas que eram, né, cristãs, crentes. E aí uma vez eu fui, pra quê, né? Eu sou daquelas pessoas que eu fico nervosa, eu fico com vergonha, eu começo a rir, entende? Aí chega um pastor gritando bastante e vindo com a mãozinha na minha cabeça. Pra quê? E eu não gosto que toquem na minha cabeça, né? A minha cabeça, tipo, não toca. O Murari sabe disso, né, Murari? É o ori que fala? É o meu ori, tipo, não toca no meu ori aqui. Aí chega esse pastor, eu já... Ai, meu Deus do céu, ele vai tocar na minha cabeça e aquela mãozona suja lá, tipo... Tá, a hora que ele toca e começa a gritar na minha cabeça, eu comecei a gargalhar tanto. Eu parecia a própria pombagira em terra, assim, ó. Isso assim não era, né? Talvez era. Era na adolescência, eu não sei. Mas eu comecei a rir tanto aí que o cara gritava mais ainda, até que eu catei e tirei a cabeça. Eu falei, tá bom. Aí dali eu mesmo tive que me retirar, porque ele não ia. Enquanto não parasse
de dar risada ali, ele não ia parar de gritar na minha cabeça. E eu não ia parar de dar risada. Foi um negócio assim, incontrolável. Não era questão de falta de respeito com aquela pessoa. Era simplesmente ou eu estava nervosa e comecei a rir de nervoso. Quem me conhece sabe que eu faço isso em momentos muito não apropriados. Ou era simplesmente, realmente, minha pombagira, tipo, sai daí, fia. Entendeu? E eu era adolescente, então eu não tinha esse conhecimento para realmente entender. Mas seja lá o que for, era para mim sair dali, não era para mim continuar ali. Mas é isso, é interessante. E acho que era isso, né? Que a gente tinha. Acho que sim. Para trazer para vocês hoje. Hoje é só. E eu queria pedir de novo para você, se chegou até aqui, verificar se você é inscrito aí no canal. Para receber a gente deixar um comentário sobre qual dessas linhagens você achou mais curioso e que você quer que a gente traga mais. A gente pode aprofundar. Aí a gente estuda profundo para falar com propriedade. Com propriedade. E é isso. Valeu, galera. Até Namastê. a próxima.